Fala, estudante, tudo bem? Vamos começar mais uma revisão rápida sobre domínios morfoclimáticos, tá legal? Qual é a ideia? É a gente entender primeiro as características das formações vegetais. Então agora a gente está fazendo uma interlocução entre a biologia e a geografia, tá? Nessa parte um aqui, a gente vai ver só a introdução. Tá legal? Na parte 2 a gente entra nos domínios brasileiros, tá legal? Nos famosos biomas, belezinha? Então vamos embora, olha só. Primeira coisa importante, já que a gente está falando de formação vegetal, é a gente fazer algumas classificações. Você que é vestibulando aí, isso cai às vezes no meio de uma questão, sacou? E já parte do pressuposto de que você saiba isso. Então você tem que saber de fato. Então vamos embora. Primeira coisa, classificação quanto ao porte. Quanto ao tamanho, a gente vai ter três características: arbóreos, arbustivos e herbáceos. O nome é quase autoexplicativo, né? Arbóreo, formação de grande porte, geralmente tem mais de 20 metros de porte, né, de altura. Arbustivo é tronco ramificado e vai até 20 metros. E herbácea é a vegetação rasteira. Para você ver na imagem fica assim, ó. Eu botei propositalmente arbóreo, eu botei a sequoia, tá? Mas é óbvio, não precisa ser uma sequoia para ser arbóreo, tá legal? Coloquei aqui para você a formação arbustiva, tronco ramificado, tá? Tudo retorcido, e botei a formação herbácea. Percebam algumas diferenças importantes. Quando a gente fala de vegetação, você sabe que a gente está falando da interação entre clima e relevo. Então esses três vão dialogar muito, tá legal? E a compreensão da vegetação vai se dar de acordo com as características do clima e do relevo. Então você vai ter que ficar atento a isso. Por exemplo, olhando essa imagem do meio e essas da lateral, essas duas da lateral, ó, essas imagens laterais da formação arbustiva, fale para mim. Dê pausa aí no vídeo e responda a seguinte pergunta. Dê pausa e responda. Qual delas é a mais seca e por quê? Dê pausa e responda. Se ligou? Professor, qual é mais seca? A do meio. Por quê? Porque está sem folhagem. Entende? Isso é a caatinga. Isso aqui já é o cerrado. Pô, professor, mudou. É o mesmo porte, mas mudou em relação à umidade. Sim, a gente vai falar da umidade mais adiante. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vai ter aí como exemplos as estepes e pradarias. Entende? Em que a estepe é uma formação mais seca. A pradaria é mais úmida. Então até a questão do verde muda. Você vê que na região que tem mais umidade, o verde é mais exuberante. Tá dando para entender? Eu espero que sim. Vamos embora. Classificação relacionada às folhas. Como é que fica? Deixa eu tirar meu rosto daqui, cara. Vamos embora. Primeira classificação importante. Perdão, primeira subcategoria importante. Latifoliada. Esse prefixo lati você conhece lá da agricultura, latifúndio, não é? Grande propriedade rural. Então a gente está falando da folha grande. Se é uma folha grande, o que ela nos indica? Umidade. Entende? Entende o diálogo? Folha grande, indicador de umidade. Beleza? Pô, professor, se é um indicador de umidade, em que lugar do mundo isso está? Na região mais úmida do mundo. Qual é a região mais úmida do mundo? Cara, a gente está falando da região tropical. Intertropical, entre os trópicos, principalmente próximo ao Equador. É ali que eu tenho a maior oferta de umidade. Professor, por que isso tem a ver com umidade? Simples, porque a folha, na verdade, o vegetal perde água pela folha. Então, quanto mais acesso à água ele tem, mais água ele pode perder. Então, nessas áreas mais úmidas, a folha é grande. Nas áreas menos úmidas, a folha vai diminuindo. Nas áreas super secas, a folha nem existe, você tem um espinho. Entende isso ou não? Tudo bem? Segunda categoria, aciculifoliada, folha em formato de agulha. Isso indica o quê? Isso é indicador de menos umidade e baixas temperaturas. Isso é comum nas regiões mais frias. Tá legal? Se você for olhar a região serrana, geralmente você encontra a mata de algumas espécies de araucária lá. Tá dando para entender? Áreas de serra, se a gente pensar no mundo inteiro, esse bioma aqui é a taiga. Entende? Tudo bem? Você tem a tundra rasteira no extremo norte, vem um pouquinho em direção ao sul, você já tem a taiga. Já já a gente vai ver a imagem que vai mostrar isso. Tá legal até aqui? Pessoal, beleza. No Brasil, isso aí é comum na região sul. Sacou?
Pessoal, essas folhas, elas caem uma vez a cada 2, 3 anos, elas são em formato de agulha. Essa espécie perde menos folha porque ela perde menos água pelas folhas. As folhas não caem todo ano, tá legal? Porque ela tem menos acesso à água. Beleza. Agora, quando eu falo caducifolhas, do que eu estou falando? Sobre o que eu estou me referindo? Folhas que caem uma vez ao ano. É essa imagem aqui, tá? Por favor. Esse caducifolha é essa imagem aqui. Tá legal? Exemplo clássico, Central Park. Tá? Vamos pegar aqui uma imagem. Olha só, vamos abrir a internet aqui rapidinho. Central Park, verão. Vamos pegar a imagem do Central Park nos Estados Unidos no verão. Clima temperado, certo ou não? Tudo bem? Clima temperado. Olha lá, Central Park no verão. Se ligou nas imagens? Olha a predominância do verde. Agora eu vou botar Central Park outono. Sabe que os Estados Unidos está na região temperada? Olha a folhagem ficando amarela. São espécies caducifolhas. Essas folhas vão cair para a estação mais seca. E a estação mais seca é o inverno. Vou botar Central Park inverno. Não tem folha. De fato, elas caíram. Elas ficaram caducas e caíram. Belezinha, caducifolha? Tudo bem? Perennifolha é que não perde folha. Tá? Exemplo, na região tropical e principalmente equatorial. Muitas espécies da Amazônia brasileira não perdem folha. Entende? Dificilmente elas perdem folha. Ou seja, está com folhagem o ano inteiro. Não passe por esse período de estação mais seca sem folhas. Tudo bem a todos? Até aqui? Bora seguir. Classificação relacionada à umidade. Cara, você tem as xerófitas, que podem vir como xerófilas. Tudo bem? São as plantas que vão se adaptar ao clima mais seco. Você vai ter como exemplo aí as plantas da caatinga brasileira. A cactácea é um exemplo disso. Deve ter as raízes mais profundas, vão ter as raízes conectadas. Tá? Em áreas de restinga, você também tem espécies assim que vão se adaptar a ambientes mais secos, porque a restinga é seca, né? O solo é bem seco. Higrófitas são as plantas que vão se adaptar a ambientes mais úmidos, então elas ficam margeando grandes corpos hídricos no continente, sacou? Por exemplo, na chamada Mata de Igapó da Amazônia, quando eu coloco aqui, ó, Mata de Igapó. Muitas espécies aqui, vou tirar esse 7 daí, né? Olha que lindo. Olha só que legal. São espécies que vão se adaptar à umidade extrema, entende? Lembre-se que a Amazônia é dividida em 3 estratos: Igapó, várzea e terra firme. A Igapó é um exemplo disso. Essa imagem aqui é maravilhosa. Tá dando para ver? Tá vendo aí? Olha só. Pessoal, mata de Igapó sempre alagado, mata de várzea só alaga na cheia e terra firme nunca alaga. Tudo bem até aqui? Eu espero que sim. Se você tá curtindo, já deixa o like aí, deixa um comentário, peça mais aulas, tá? Dê uma moral. Tropófita, que diabo é isso? Plantas adaptadas a ambientes com uma estação seca e uma estação úmida. Ou seja, ela vai passar pelos dois extremos. Um exemplo disso, as plantas do centro-oeste brasileiro. Ou seja, as espécies do centro-oeste brasileiro. Elas vão perder folhas uma vez ao ano, vão se adaptar a essa estação seca, que é o nosso inverno frio e seco, e vão se adaptar ao verão, que é quente e úmido. Então guarde esses nomes. Ninguém vai te perguntar o que é isso. Isso cai no meio do texto de uma determinada questão. E por vezes pode te levar a um escorregão. Tá? Para a gente fechar, os principais biomas mundiais. Você ligou? Extremo norte, a tundra, vegetação rasteira. Certo? Aí você vem no sentido sul. Você tem a floresta de coníferas. Professor, e do sul para o norte? Não tem nem terra emersa aqui para eu te mostrar a tundra no sul. Então não dá para viajar, né? Por isso o norte é a referência. Mas é a mesma coisa, tá? Do norte para o sul, do sul para o norte até chegar ao Equador. Tá legal? Levando-se em consideração as diferenças de altitude, as influências das correntes marítimas no clima. Tá legal? Depois a gente vem para coníferas, tá vendo? Floresta de coníferas. Tá dando para enxergar? Vai vindo para o sentido sul. A gente vai encontrando a floresta temperada, que não tem tanta diversidade de espécies assim, porque ela tem muita limitação
de água, ela vai passar pela estação mais seca. Se a gente pensar em Europa, Estados Unidos, já sofreram muito impacto ambiental em função da própria urbanização, em função da agricultura, em função da pecuária. Tá legal? E aí você vai vindo em direção à vegetação mediterrânea, tá vendo? Sua formação mediterrânea. Depois você vai cair em desertos, vai cair em áreas de estepes, até chegar na parte entre os trópicos que a gente conhece bem. Tá? E aí na aula 2 a gente entra nos biomas brasileiros de fato. Beleza? Nas formações predominantes no Brasil. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Bons estudos. Tchau, tchau.